Olá, meus cumprimentos. Sou Nélcio Gomes Correia, estudante do curso de licenciatura em Sociologia da Unilab. Estou aqui para apresentar-vos esse trabalho intitulado A Efetivação das Autarquias na Guiné-Bissau, Desafios, Perspectivas de Desenvolvimento Socioeconômico e Político. Como orientador do trabalho é Eduardo Gomes Machado. Vamos passar para a introdução da temática. Uma breve contextualização sobre a Guiné-Bissau. Como é o foco da nossa pesquisa. Bem, a Guiné-Bissau é um país situado na costa ocidental da África, que tem fronteira a norte com o Senegal e ao sul com a República da Guiné-Conakry. É formada por um território continental e com os arquipélagos dos Bijagós, com 88 ilhas. Tem uma superfície de 36.125 km². Bem, o território é composto por 26 grupos étnicos ou mais, e cada qual apresenta a sua cultura, língua, história e identidade própria. E administrativamente o país é composto por 8 regiões. Dentre essas regiões também existem 36 sectores e esses em secções também, composta por tabancas, na qual podemos também apontar por povoamentos. Bem, de acordo com a Constituição guinense, a Constituição guinense aponta que a implantação da autarquia vai permitir a descentralização do poder e também outorgando o desenvolvimento das regiões, uma vez que se vê mais a infraestrutura na própria cidade guinense do que nas regiões, e também quando se diz a própria construção das estradas, por exemplo, escolas, e isso só se verifica em Bissau. E perante essa situação é bem-vinda a implantação da autarquia, porque ela vai permitir a autonomia financeira das regiões e não apenas. E elas também elas também não serão independentes do próprio governo central, mas sim estarão sempre em contato com o governo central. Mas elas manterão, por exemplo, as suas administrações baseando nas leis criadas pelo próprio governo central em colaboração com os municípios. E ela tem grande importância porque visa permitir o desenvolvimento econômico, social, político e cultural das regiões e não só, porque vai incluir também o próprio país. Porque se vê de que há 2 décadas atrás a carência dos hospitais, escolas, incluindo também se vê as más condições das estradas e com o aumento de insegurança e violências também. Perante isso que é necessário a implantação da autarquia, porque vai permitir um desenvolvimento que vai abranger o território completo. A metodologia do trabalho. Para a realização da nossa pesquisa, em primeiro lugar, utilizamos o método de caráter bibliográfico e documental. Também utilizou-se nesse trabalho para a coleta das informações, a entrevista, que é uma das ferramentas também muito interessante para captar as opiniões que serão válidas para o próprio trabalho. Nesse sentido, entrevistamos vários guineenses, porque o nosso intuito é saber cada opinião de cada um deles sobre a efetivação das autarquias na Guiné-Bissau e quais são os impactos que ela pode trazer ou não, e também tentar saber por parte deles a própria importância e da própria autarquia, se é necessário ser realizadas eleições agora ou não, outras questões que abordamos, tudo
para poder atingirmos o nosso objetivo e atender a nossa própria. A nossa pesquisa foi realizada através de duas etapas a saber. A primeira etapa de respeito à literatura e documental e a segunda e última decorreu por meio de uma elaboração de perguntas simples, corretas e além disso também criamos distintas perguntas e isso também nos permitiu ter acesso a respostas muito interessantes dos entrevistados para poder responder o problema da nossa investigação. E essas são uma das técnicas interessantes que utilizamos durante a nossa coleta de informações, sendo essas informações que foram utilizadas nessa pesquisa. No decorrer da construção do trabalho, encontramos vários textos dos autores com linguagem simples e acessíveis e ainda são muito pertinentes à própria temática. Isso também nos ajudou bastante no desenvolvimento do estudo. É relevante também apontar aqui de que no decorrer da pesquisa encontramos várias limitações. No que diz respeito à carência das produções a respeito da temática na Guiné-Bissau. Isso também é uma das dificuldades e para o nosso aprofundamento na própria temática. Tendo em conta as pesquisas que que encontramos, a maioria delas, sobretudo, os trabalhos dos pesquisadores, analisam a própria temática sobre o olhar dos outros países e não na própria Guiné-Bissau, na qual o nosso foco está. E isso foi um dos esforços para o nosso lado. Tentamos ler esses textos e entendemos que é interessante pegar essas experiências desses autores e tentar dialogar com a nossa experiência, sobretudo no âmbito guineense. Isso foi uma das foi um dos esforços que tentamos utilizar no próprio trabalho. E de acordo com as ideias de um dos autores, sobretudo o filho, o autor aponta de que para o melhor funcionamento e da gestão administrativa e descentralizada é muito bom ser implantada as autarquias em qualquer que seja país. E é tanto Ana Carvalho também, ela mostra de que as autarquias como organização do poder do Estado, elas permitem o bem-estar social, econômico e cultural de qualquer que seja povo num determinado território. De acordo com o debate desses autores, acabamos de compreender de que é muito fundamental a própria autarquia ser implantada no país, porque é necessário e isso vai possibilitar o país ser na própria situação de crise e instabilidade na qual está mergulhado. Conclusões. De acordo com o debate supramencionado acerca da efetivação das autarquias na Guiné-Bissau, concluímos de que é muito bem-vinda e interessante a realização das eleições autárquicas, porque elas vão minimizar os fatores que motivam os jovens a sair das aldeias e minimizar também a instabilidade e o controle dos funcionários e também a melhoria das condições de trabalho nas próprias entidades, porque vemos que na administração pública guinense há muito a que fazer e com a implantação das autarquias vai ajudar bastante na resolução destes problemas. Essas aqui são as nossas referências e agradecimentos. E em princípio agradecemos a nossa instituição que é a Unilab e o Encontro de Iniciação Científica e o professor Dr. Eduardo Machado pela ótima orientação nesse trabalho e a comissão organizadora da 7ª Semana Universitária pela oportunidade de proporcionar-nos esse espaço para troca de experiência que são de um aprendizado que vai ser muito significante para a nossa vida acadêmica. Muito obrigado pela atenção.